entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Para essa semana, temos duas convidadas aqui que são do Mackenzie, elas vieram daqui. Elas fazem parte do DACAN, são diretoras de eventos, uma é vice-presidente do DACAN, e aqui elas vão falar um pouco sobre a 20ª edição do MacBichos e um pouco da sua história. Bem-vindas, Bel e Larissa. Obrigada, pessoal. Oi, gente. Pode começar as perguntas aí. Para começar, o que é o MacBichos e qual é o objetivo principal do evento para os calouros? O MacBichos é uma das festas universitárias do Mackenzie. Nosso objetivo é ser a festa de recepção. Iniciou como uma festa de recepção para os calouros, mas hoje o nosso posicionamento é muito maior, é mais uma festa de recepção para todo mundo que está voltando para a faculdade e para os que estão começando também, claro. E é isso. Uhum. Eu penso que organizar um evento desse exige planejamento extremo, né? Porque é muita gente. E como é que o DACAN ele começa a planejar esses eventos assim? Uhum. Realmente, para organizar um MacBicho, seja qualquer outra festa universitária, requer muito planejamento prévio. Primeiramente, o que a gente faz é se unir com todo o time de eventos do DACAN e pensar na estrutura que a gente vai querer, o que a gente vai querer apresentar para o nosso público naquele semestre. Então, começa muito mais ali a gente pensando quem vai ser o artista, quais vão ser os tipos de bebida que a gente vai ter no open bar, seja até mesmo de local, de data, toda essa parte mais o macro em si. E alinha juntamente com a nossa agência, mas basicamente, inicialmente, é isso para depois a gente pensar em identidade visual, em KV e etc. Então, falando de números, vocês sabem mais ou menos quantas pessoas vão a cada semestre, assim? Nos semestres passados, a gente teve uma média ali um pouco mais baixa, principalmente em comparação com esse semestre. Mas nesse que foi, assim, o maior há 5 anos atrás, basicamente, em comparação, a gente teve ali, em média, 5.000 pessoas no evento. Muita gente. Uhum. E quais são as primeiras decisões mais importantes que vocês levam? E quanto tempo antes vocês começam a planejar o MacBichos? Como a Lari falou, a primeira coisa que a gente define é a data, é o mais importante, principalmente porque é uma festa que se posiciona como uma festa de recepção, então não tem como ela ser tarde. Depois da data decidida, a gente vai pro local, porque precisa ser viável para a maioria das pessoas. E depois a line, que são os artistas que vão cantar. Geralmente a gente escolhe, 3 para compor a line principal. E, por último, open bar. Falta alguma coisa? Não, é mais essa parte E de por último, data de open bar. lançamento, da festa, data de abertura de vendas, etc. Sim. E com quanto tempo de antecedência? Geralmente 2 meses. Com 2 meses, a gente começa toda a estrutura de planejamento do evento. Então, fazer os primeiros esboços e tudo. Aí, com 1 mês de antecedência, já tem que estar tudo fechado. Exato. Então, lá no Natal e no Ano Novo, a gente tá conversando sobre. Julho também. Aí, juntando todas essas áreas, vocês vão, desde o pessoal de eventos, claro, divulgação, que áreas que participam, né, atualmente disso? Então, dentro do DACAN em si, dentro da área de eventos, a gente tem 3 subdivisões. Então, são 3 mini-áreas que a gente chama. Tanto a gente tem a diretoria, né, eu e a Bel, que fica mais responsável ali por liderar todas essas 3 áreas. Outra área que a gente tem a gente chama de comercial, mas é basicamente uma área de parcerias, que são as pessoas que ficam responsáveis tanto pelas parcerias que a gente vai ter no dia do evento, que inclusive nessa edição a gente teve várias marcas diferentes no dia, quanto marcas que a gente pode utilizar antes, como, por exemplo, em ações que a gente faz de divulgação, de venda. Então, essa área é quem fica responsável por entrar em contato com as marcas, fechar as parcerias e até mesmo, a gente vai ter uma ação na Maria Antônia. Essa área que fica responsável por alinhar com o bar, a gente precisa de uma mesa, a gente precisa de um local, uma condição exclusiva, etc. A gente também tem uma outra área que chama de conexões, mas é basicamente uma área que cuida do nosso relacionamento
com as outras entidades, tanto de comunicação, quanto de outros cursos do Mackenzie, quanto faculdades externas, que a gente tem essa parceria toda para divulgação por parte das entidades e também por parte de vendas. Então, é a área que vai cuidar de fazer essa contagem do que eles postaram, do quanto eles venderam, etc. E também tem uma outra área que a gente dá o nome de branding, mas é a nossa área de comunicação, que é quem fica responsável ali por fazer o cronograma, por validar arte por parte da nossa agência, que faz as artes, a maioria, mas também tem outras que a gente faz, gravação de vídeo, aprovação, briefing, etc. Entendi. Então, é basicamente uma comunicação externa, né? Pessoas fora de faculdade, o universitário e comunicação, Sim. tipo, como que vocês querem se posicionar, né? Mas também a parte de, por exemplo, a logística, a contratação de artista, estrutura, etc. Tudo isso é a parte da nossa agência, que chama Grupo. É basicamente quem faz, assim, todas as festas universitárias. Até Nossa. o slogan dele é, com certeza, vocês já foram numa festa nossa e com Sim. certeza já foram. Então, eles que ficam responsáveis por essa parte e a gente que pensa no macro, digamos assim, da Legal. identidade. Você tinha citado sobre eventos comerciais. Qual é a diferença entre a organização desses eventos para os eventos universitários? Então, eu acho que é muito mais a questão do tipo diferente de propósito, digamos assim. Um evento comercial, muitas das vezes, o foco principal é você lucrar. Não que um evento universitário não seja, todo mundo quer lucrar, mas no evento universitário é muito mais a questão de você trazer uma experiência muito diferente de integração, principalmente pensando nos calouros ou até mesmo nos veteranos, né? Então, acho que é basicamente isso e também a questão de quem tá por trás, né? Quem tá participando da produção. No evento universitário, faz muito mais sentido você ter universitários ali, porque é o público-alvo, vai saber o que eles querem, vai ser mais fácil de você chegar até eles. Uhum. Vocês tinham falado que junta bastante gente, apesar de não ter juntado tão recentemente, mas é um evento muito grande. Quais são os maiores desafios logísticos de organização, de pensar em cada detalhe, né? Poxa, lidar com um público muito grande envolve um staff enorme. Então, acho que esse é o nosso maior problema logístico. Então, aumentar o corpo de bombeiros, porque eles têm que estar presentes nesses eventos, dessa escala, né? Chamar mais seguranças, deixar mais gente no bar, porque todo mundo tem que ser atendido o mais rápido possível. Na porta tem que ter muita gente fiscalizando, se tem gente entrando com canecas de alumínio e etc. Então, fazer um evento dessa magnitude, a pior parte, entre aspas, é cuidar para que todo mundo tenha a melhor experiência possível e, para isso, contratar uma equipe muito grande. Sim. E a comunicação? Como é que vocês se comunicam com os alunos antes, durante e depois do evento? Bom, como a Bel disse, a gente começa muito antes a pensar no MacBiches. Então, primeiramente, o primeiro público assim que a gente fala é com as entidades, até mesmo por questão da parceria. Depois disso, a gente, nesse semestre, no caso, a gente lançou a festa antes da recepção. Então, o primeiro contato ali foi com os bichos plus, que a gente chama, que é aquele bicho que já está no segundo semestre, mas ainda é bicho. E também com os veteranos, todo mundo que já segue nosso perfil ali, etc., já sabe do MacBichos. Depois disso, na recepção, porque é impossível você vir na recepção e não ouvir falar de MacBichos. Sim. A gente faz questão de estar ali, né, gritando toda hora MacBichos, MacBichos, MacBichos. Depois tem a comunicação durante toda a fase ali da divulgação do evento. E no pós, a gente basicamente solta o Aftermovie, né? Que é um vídeo que mostra todo o evento, os últimos posts de parceria. E basicamente isso, achados e perdidos. Algumas fotos de como a galera tava curtindo na festa também é bem legal, engaja. Além dessa parte de vocês falarem dentro da recepção dos bichos, tem alguma outra comunicação para juntar a gente? Porque é claro que não é só bicho que vai, né? Porque Sim. é uma festa para toda a universidade. Sim. Então, esse semestre a gente conseguiu voltar com uma coisa um plano que a gente já tinha faz tempo, que é o nosso TikTok. A cada semestre que passa, a gente tenta se adaptar às novas gerações, porque o público que está chegando agora de universitários é um público muito diferente do que a gente estava acostumado. É um público muito mais online, que vê muito mais TikTok, que sabe, quer ter toda a experiência, essa sensação de FOMO, sabe? Fear of missing out. Uhum. Eles precisam sentir que, tipo, eles precisam fazer parte do evento porque vai ser grande.
Então, a gente teve toda uma estratégia dessa vez, que a gente vai com certeza aplicar para as próximas, que é começar a divulgar o evento, ou falar do evento antes de divulgar ele. Calma, fez sentido essa frase? Tipo assim, Talvez. começar a falar sobre MacBichos antes de lançar essa edição. O que Sim, fez sim. muito sucesso. Então, tipo, a gente veio com vários vídeos no TikTok falando, tipo, a reação das entidades mostrando a line. E todo mundo gostou muito desse vídeo, porque a Legal. gente ainda não tinha lançado a festa, mas a gente já tinha começado a falar sobre isso. Uhum. O que, de fato, deu muito resultado positivo nas vendas. Então, isso foi bem legal. Legal. Mas, de resto, como se comunicar com vários públicos diferentes é um pouco difícil, porque a gente tá, como eu disse, em gerações, por mais que todo mundo seja da geração Z, com pessoas que, sabe, têm formatos muito diferentes de viver a festa. Uhum. Então, a gente sempre busca fazer do jeito, tipo, fazer conteúdos específicos para cada pessoa e cada jeito de curtir a festa. E é isso, né? Focar na experiência, que eu acho que não tem erro. Você acabou de mencionar sobre a experiência. Então, como vocês pensam para os participantes terem essa experiência que é o MacBichos? Acho que principalmente é isso, a questão que a Bel falou, experiência é o principal. Então, tanto experiência pré, seja, responder o direct. Se alguém manda uma mensagem lá, a princípio ela espera, né, que alguém responda e que a resposta seja rápida. Então, isso a gente leva muito em consideração. E acho que principalmente no dia do evento. Então, entra também na parte que a Bel falou de logística. Isso influencia muito a experiência do consumidor ali no evento, seja a quantidade de bar, a gente pensou realmente em ter mais quantidade, espalhar para que em cada local tenha um bar, questão de banheiro, também separar um lado completamente feminino, outro lado completamente masculino, seja questão de estrutura, de som, que é algo extremamente importante. Então, acho que muito mais essa questão do ambiente propício para acomodar todo mundo. Pra mim, eu já fico assustado só de pensar em, tipo, cada detalhezinho de bar, de coisa assim. E, tipo, eu nunca nem tinha pensado no detalhe de pensar que tem que ter os bombeiros lá. E, Isso é obrigatório. Então, eu nunca pensaria nesse detalhe assim. Eu sei que vocês depois vão estudando e vão sabendo mais. Mas, tipo, tem outras coisas de contenção pra danos e coisas assim que vocês têm que prestar atenção? Sim, total. Tipo assim, a gente tem obrigatoriamente os bombeiros lá dentro. A gente sempre conta com uma equipe maior do que é o obrigatório, justamente para todo mundo ser atendido. A gente também tem uma equipe de enfermagem que trabalha durante o evento todo. E aí você pode sair da festa, ser atendido com uma pulseira, depois voltar para a festa. E os seguranças também sempre estão prestando atenção se alguém precisa de ajuda. Então, é tudo Sim. isso, esses detalhes que a gente presta atenção. Legal. Porque não adianta fazer um marketing muito bom e a pessoa chegar no evento e ser ruim. Tipo, se o marketing é muito bom, o evento tem que estar à altura. E para isso, a gente contrata muitas pessoas mesmo. E que tipo de aprendizado prático o MacBicho oferece para as pessoas que estão trabalhando com isso? Lidar com imprevistos. Eu acho que é o maior aprendizado para todo mundo que lida com eventos no geral. Por mais que você planeje muito, se estruture muito, tenha uma equipe muito legal, você está lidando com o público. Então, imprevistos vão acontecer, principalmente na semana da festa ou no dia da festa. E eu acho que esse é o maior aprendizado para todo mundo que faz parte do time, sabe? Lidar com esses imprevistos, conseguir parcerias de última hora ou lidar se um artista cancelar. Então, acho que é isso. É muito, muito difícil lidar com pessoas, né? E, tipo assim, eu acho que pessoas exigem muitas habilidades. Quando vocês pensam em pessoas que vão trabalhar junto com o MacBicho, vocês pensam em algumas habilidades específicas, tipo, essa pessoa é obrigatório ter isso. Eu sei que é uma construção de experiência, né, como ela comentou, mas que prévia, que é obrigatório ter. Ser comunicativo. Mas, como a Lari falou, nós temos 3 áreas. Então, dentro dessas 3 áreas, tem como ter perfis diversos, porque as pessoas vão trabalhar em coisas muito diferentes. Então, por exemplo, com conexões, quando você vai conversar com as entidades, você tem que ser uma pessoa muito comunicativa para conversar com elas e negociar como vai ser toda a divulgação. Agora, se você for trabalhar com parcerias, tipo, seu contato vai ser com as marcas. Então, você tem que ter um conhecimento um pouco mais estratégico e mais formal sobre todo o processo do MacBichos. Por último, branding. Aí são pessoas mais criativas, geralmente, pessoas que
que gostam de aparecer nas telas, que são rápidas nas mensagens. Então, é um público muito diferente que a gente aceita dentro. Eu acho que, hoje, o que a gente mais procura nos processos seletivos são pessoas proativas. Então, independente da área, se você é proativo e vai atrás, tá ótimo. Sim, Entendi. acho que o principal é ser essa questão de proatividade e até mesmo ser alguém flexível. Porque como a gente tem muitas áreas, tem muitas horas que até mesmo uma pessoa que é de uma área pode trocar para outra ou não vai trocar e vai ajudar em ambas as partes. Então, acho que flexibilidade também é algo muito bom. Vocês analisam também o que ela tá trabalhando melhor, né? Uhum. Apesar da contratação específica, você Exato, depois dá vê para se- mudar de Sim. área. Para vocês que organizam esse evento, qual é o erro comum que uma pessoa que vai fazer essa primeira organização comete? Eu acho que a gente tem visões diferentes. Eu vou começar respondendo, aí a Lari complementa. Pra mim, o maior erro é não ter uma agenda com tudo que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. Então, por exemplo, as camisetas, que é a uniformização do time. Isso tem que ser decidido muito tempo antes, pra dar tempo de fazer. Então, eu acho que o erro de quem vai começar a fazer eventos dessa proporção é não ter uma lista, tipo, com as datas do que você tem que começar a correr atrás, em que momento. Eu acho que tem, né, uma pessoa que começou agora nesse ramo de eventos e outra que já tá há mais tempo, dá pra ver essa diferença. Porque era até mesmo que eu tinha falado pra Bel. Quanto mais maturidade você tem naquele evento, essas coisas já ficam na sua cabeça. Então, a ordem das coisas vai indo natural. Então, dá pra entender a frustração de quem tá começando. Até mesmo quando eu comecei, era assim. Você fica meio perdido por que parte eu começo. Mas acho que é muito mais a questão disso de você tentar manter a calma e entender que quanto mais maturidade você vai ganhando, com o tempo você vai saber exatamente tudo que tem que fazer, até mesmo porque foi o que ela falou. Toda hora tem imprevisto, então tem hora que você vai ter que mudar, ou tem hora que você vai ter que dar preferência para uma certa coisa e depois lidar com outra. Então, acho Sim. que é basicamente isso. Só pra situar vocês, esse foi meu primeiro meu MacBiches como diretora. E esse foi o quinto da Lari? Quinto MacBiches Quinto. produzindo. É que a experiência vai gerando, tipo, essa versatilidade, né? Uhum, Tipo, Sim. Vai aprendendo, né? tem a experiência, né? É, normal. Mas eu penso no MacBish, eu vejo amigos de outras faculdades que já reconhecem, tipo, pô, você vai no MacBichos, é eventão. Que bom. Então, eu penso que, tipo, não só ele é um evento para pessoas da faculdade, é pessoas pelos bichos, mas eu acho que é um evento que marca a identidade da faculdade, porque eles pensam assim, o Mackenzie tem eventos muito grandes e muito reconhecidos, assim. Uhum. Como vocês fazem para manter essa imagem, assim? Que tipo de imagem vocês querem passar? Então, eu acho que é justamente essa questão que você falou. O MacBichos, ele é muito antigo, então ele é extremamente tradicional. É impossível você ser mackenzista e pelo menos não ter ouvido falar sobre MacBichos. Então, eu acho que principalmente com essa edição sendo uma das maiores que a gente teve até agora, influenciou muito para esses calouros que entraram, de realmente compreender e entender que Mackenzie é para você estudar, além do mais você está numa universidade, mas também você pode ter essa experiência universitária, se integrar, ter uma vivência realmente do bicho. E isso se aplica a todo mundo, até a questão do veterano, porque vive MacBichos durante seus 4, 5 anos de faculdade. E também a questão do externo. Muitas edições de MacBichos a gente tem muito não aluno. Então, ver que o MacBichos está crescendo para além do Mackenzie e as pessoas estão compreendendo que é uma festa mackenzista, isso traz uma identidade, tipo, pro bicho de, pô, tô no MacBichos, é uma festa super legal e é do Mackenzie. Mas também traz aquela questão da gente ser reconhecido como Mackenzie, como Dacan, como Sim. MacBichos pra fora. Sim, o que é uma coisa muito legal, porque se uma festa mackenzista dá certo, as outras também começam a chamar mais atenção. Porque no final, o Mac tá na frente de todas as festas, né? Então, isso é bem legal. E para fechar, que conselhos vocês dariam para estudantes que querem começar a trabalhar com eventos, mas têm um certo medo de interagir com o público? Eu acho que é muito a questão de você tá com medo, vai com medo mesmo.
Foi a mesma questão comigo, foi a mesma questão com a Bel, foi a mesma questão com todos os nossos outros membros da área de eventos. Como a Bel falou, evento vem de eventualidade. Então, você não vai ter controle de nada que vai estar acontecendo. Acho que é mais uma questão de proatividade, de flexibilidade. Se você quer trabalhar com isso, é um ramo super legal, mas é um ramo que você tem que entender que você vai ter que trabalhar internamente a calma, saber lidar com problemas ali de última hora. Então, acho que é mais isso, vai com medo mesmo, vai dar certo, e foi o que a gente falou. Quanto mais maturidade, quanto mais treinamento você vai tendo, você vai evoluindo e vai sabendo lidar com as coisas. Tem coisas que você aprende fazendo, Uhum. pega coragem fazendo Sim. também, né? Eu quero agradecer vocês duas por terem vindo, falado um pouco sobre a festa, sobre toda essa organização que às vezes a gente se surpreende com o tanto de detalhes que tem. E eu sinto que não só a gente agradece, mas como o público também agradece por estar ouvindo de vocês. Obrigada. Imagina. Adorei. E o programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, queremos agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo. E não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, que é @maquientrenós, no Instagram, TikTok e no Spotify também. Exatamente. Agora a gente também está no Spotify e você pode ver a gente e assistir de onde você quiser.